Seja muito bem-vindo ao canal da Sommelier School. Meu nome é Wesley Moreira e hoje nós vamos falar um pouco sobre a formação do gosto e do nosso paladar. Muitos alunos e muitas pessoas vêm me questionar sobre harmonização, sobre dicas de harmonização ou sobre técnicas de harmonização. E eu queria já ter gravado um vídeo falando sobre harmonização, só que antes de soltar o vídeo de harmonização, eu achei melhor falar um pouco sobre a formação do gosto e eu acho que isso vai ajudar bastante no maior entendimento sobre harmonização, que a gente fala aí num outro momento sobre harmonização, que tem muito assunto para poder falar. Bom, formação do gosto. Por que eu acho importante a gente falar sobre este assunto? Você em algum momento já deve ter ouvido a expressão harmonizações clássicas ou harmonizações regionais, que nada mais é que o alimento produzido dentro de uma determinada região sendo consumido com o vinho produzido dentro daquela mesma região. O casamento é feito de forma totalmente orgânica e natural. Daí saem as harmonizações clássicas ou harmonizações regionais, como por exemplo foie gras com sauternes, massa com molho sugo e Chianti, cordeiro com Bordeaux, enfim, são aí algumas harmonizações clássicas ou harmonizações regionais. E como surgiram essas harmonizações regionais ou harmonizações clássicas? Em algum momento você já pensou sobre isso? Bom, então vamos lá. Por isso que eu quero falar sobre formação do gosto e do paladar. Se a gente voltasse no tempo, a, 50 anos atrás, não precisamos ir muito mais longe do que isso, e analisarmos o comportamento das pessoas naquele período, essas pessoas elas não se deslocavam mais do que um raio de 15, 20 quilômetros da sua residência para conseguir os seus alimentos. Então tudo que ela cultivava ou caçava estava dentro daquele raio de 20 quilômetros. Então o seu paladar, o seu gosto, foi construído e foi criado com base naquela alimentação restrita ali àqueles 15, 20 quilômetros no entorno da sua casa. A partir do momento em que aquele indivíduo foi produzir um vinho, ele já tinha um gosto pré-definido. E esse gosto estava ali com aqueles alimentos que ele tinha em mãos, que são aqueles alimentos de 15, 20 quilômetros no entorno da sua casa, que é uma área muito pequena. Ao produzir o vinho, então, ele já tinha um paladar pré-determinado, pré-definido, e o seu próprio gosto foi guiando a produção de vinhos. Se ele comia alimentos mais gordurosos, o próprio corpo pedia por vinhos mais tânicos, porque o tanino ajuda a quebrar aí a gordura e a diminuir essa sensação de gordura no nosso paladar. Se esse indivíduo morava mais próximo do oceano ou de rios e se alimentava mais de peixes e frutos do mar, naturalmente o seu paladar já ia indicar por mais frescor e por vinhos mais leves e mais frescos. Então essa produção do vinho ela foi guiada pelo paladar. E daí saem as harmonizações clássicas e regionais. Então, de acordo com os alimentos que o produtor tem disponível ou que faz parte da sua dieta, o vinho então era produzido quase que de forma orgânica e fazendo então as harmonizações regionais. Essas harmonizações clássicas e regionais serviram como base de estudos mais para frente, nos dias atuais, para que a gente possa entender o comportamento do vinho com a comida. Então servem ainda de referência no momento da harmonização, mas servem também como referência de estudo para que a gente possa entender por que vinho tinto tânico vai bem com carne gorda, por que vinhos leves, frescos, com acidez funcionam melhor com peixes e frutos do mar. Bom, até aí, beleza. Como o paladar e o gosto evoluíram e como essa evolução impactou na produção dos vinhos? Bom, durante o período pré-industrial, onde as pessoas começaram a grande corrida para as grandes cidades, para os grandes centros e o deslocamento dessas pessoas
não só das pessoas como dos alimentos, começou a ser mais amplo e até entre continentes e de uma forma muito rápida, o paladar deixou de ser um paladar regional e ele começou a ser então um paladar continental, e hoje em dia ele é um paladar muito mais internacionalizado do que regional. Isso porque as pessoas viajam o tempo inteiro e interagem o tempo inteiro com alimentos oriundos de vários lugares diferentes. Então hoje nós temos aí um chefe de cozinha em São Paulo, no Rio ou em qualquer canto do Brasil, com acesso a produtos que vieram da China, do Japão, da Europa, e esses alimentos são misturados com técnicas de cocção regional, com temperos regionais, criando aí novos sabores, criando novas texturas. E, claro, na hora de produzir o vinho, se antes o produtor que produzia seu vinho com uma base regional, se preocupando com aquele consumo regional, em algum momento ele ergueu a cabeça e falou: opa, o comportamento das pessoas hoje são outros. Por que elas pararam de tomar meu vinho e está bebendo mais o vinho do país do lado ou da região vizinha da minha e não está consumindo mais o meu vinho? Então ele começou a entender que as pessoas estavam buscando por outros estilos de vinhos. Então essa mudança no comportamento das pessoas, da forma como elas se alimentam, começou a impactar no vinho. Se antes o produtor de Chianti produzia lá seu Chianti misturado com canaiolo e Trebbiano, deixava ele super leve e fresco para harmonizar com uma massa ao sugo, com o famoso macarrão com molho de tomate. E essa harmonização, que é uma harmonização clássica, ela era perfeita. Em algum momento os produtores de Chianti perceberam que deveriam colocar um pouco mais de potência no seu Chianti, daí vem os Chiantis reservas, ou nos dias atuais até Chiantis com uma porcentagem de Merlot e de Cabernet Sauvignon, isso tudo para dar mais corpo ao Chianti e fazer com que esse Chianti tenha um paladar ou atinja um paladar mais internacional. Então hoje a produção de vinhos ela é muito mais de um gosto internacional do que de um gosto regional. Temos pouquíssimos produtores que ainda mantêm as suas técnicas de produção tradicionalistas, né? Ou seja, totalmente voltadas para a sua região, e boa parte desses vinhos acabam sendo os vinhos mais caros, que são aqueles vinhos que bebedores mais experientes ou que gostam mais de vinhos acabam buscando, e diferente daqueles da grande massa de produção, que é uma produção mais internacional, que busca um paladar mais internacionalizado, que é o momento em que nós vivemos hoje, onde nós podemos comer, sei lá, um sushi com morango, que é um sushi japonês com morango de Atibaia. Enfim, são dois mundos completamente diferentes que se encontram no prato, criando texturas diferentes, sabores diferentes, intensidades diferentes, e essa grande mistura, né, que vai muito além do japonês com o brasileiro, né, mistura muitas técnicas de cocção, temperos e matéria-prima de diversos lugares. Isso propicia uma infinidade de possibilidades de harmonização. Então é muito bom porque você tem aí uma infinidade de cartas na mão, mas para o outro lado, essa grande infinidade ela pode jogar contra você, porque as chances de erro também é muito grande. Então muita gente ainda acredita que a harmonização é só misturar vinho com comida que funciona. Isso é muito errado, né? Então o vinho não harmoniza com qualquer prato. Se você pensa nisso, esqueça tudo que você está pensando, porque está errado. O vinho não vai com qualquer comida. É importante que a gente conheça o básico do básico da harmonização para que a gente consiga fazer aí um melhor casamento, né, entre vinho e comida. Afinal de contas, comida não é barata e vinho também não é barato, né? Já que já está com a garrafa de vinho na mão, né, por que não pensar na harmonização e tentar fazer aí pelo menos uma compatibilização entre os dois para melhor aproveitar o que cada um dos dois tem para oferecer, né? Bom,
É isso, não vou me estender muito. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like. Se você quiser saber um pouco mais sobre harmonização, se quiser que eu fale um pouco mais sobre harmonização, deixa aí nos comentários. Eu acho que é isso. Ficamos por aqui. Até nosso próximo vídeo. Saúde!